Boa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Arapuca Cast. Eu tenho certeza que vocês sentiram nossa falta. Eu estou aqui com o Jaime Opa, bom. e também estou aqui com o Franco. Opa, boa noite a todos. E estou aqui com o maior médico de todos os tempos, que ainda não é médico, mas que é o representante da área da saúde deste time. O maior inimigo do metanol, ele, Gianzitus. River Tavares. Agradecimentos aí. Metanol, enquanto nós estiver aí, ele vai se lascar, esse desgraçado aí. Quem fizer ele, uma boa noite ao nosso querido público. Espero que Deus abençoe cada um de vocês hoje e que curtam esse episódio, porque hoje estamos cheios de coisas interessantes. E diga aí, Jaime, qual a pauta deste Arapucast? A pauta é gigantes na América do Exatamente, Norte, mas gigante. assim, uma coisa. Eu não copiei nenhum vídeo que foi postado recentemente, eu só sou preguiçoso e lerdo. Então esse podcast era pra ter saído quase que um mês atrás, mas eu sou lerdo. Eu perdi o pique no meio, um monte de coisa aconteceu, então parece que eu copiei, mas não copiei ninguém, tá? Só pra avisar aí. Não cometi o oitavo pecado capital. Olha, Vamos de cuidado, prova. hein? Plágio é o oitavo pecado capital. A prova disso é que quem aborda esses temas são só canais de gente louca ou de ascendência russa. Eles já teriam vindo brigar com a gente. Então, assim, Bah. só tô avisando, tá? Quem quer O brigar com a gigante, viu? afinal? Como aquele cara lá, o Wartime Stories. Eu não tô copiei, tá? Só pra. Hum, Eu sei que você vai ouvir esse episódio. muito bom, muito bom. Acompanhe o Wartime Stories, eu gosto dele, ele é legal. Muito bom. Recomendo. Amigo do canal. Muito bonito. Bom, começar aqui. Gigante, todo mundo. Qualquer lugar do mundo tem história de gigante, certo? Correto. Qualquer história. Qualquer lugar. Desde coisa na Grécia, na Ásia, no Japão, na América, por aqui mesmo, qualquer lugar tem, até nos lugares de gelo lá do Groenlândia da vida. Tem Principalmente os lá. principalmente lá. E, sim, tema de gigante é um negócio que tem desde sempre, certo? Seja na mitologia, né, na Grécia, que tem toda a titanomáquia, né, Sim, sim. todo tipo de gigante na Grécia, né, tem gigante, tem ciclope, tem os de monstro de mão, tem Existe o Golem também, não é? O conceito Golem de sangue, né? pode ser considerado um tipo de gigante, de certa forma, dependendo, né? Como ele for feito. Onis no Japão, seja o que for. Sim. Tem gigante em qualquer lugar, né? Ou, enfim. Mas, geralmente não tem uma prova de que eles existiram. É só história, certo? Uhum. Tipo, na Grécia, até tem esse negócio que o pessoal fala. Ah, os gregos confundiam crânio de mamute com um humano gigante, mas daí falava que era um ciclope porque tem um olho só. Assim, eu não acho que tem cabimento. Até porque não tem mamute. Nunca nem na Era do Hum. Gelo teve mamute na região da Grécia. E Cara, Então, não. eles nunca viram uma parada de mamute pela idade histórica, só foi descoberto muito lá pra frente. também tem Tipo, outro problema, né? O próprio evento dos elefantes, cara, que já viraram arma de guerra, pô, então, usado pelos persas, tipo, pô, eles viram, nem, tá ligado? Eles viram crânios de... a história de Ciclope vem antes disso. Sabe? Se Exato. vem antes de, tipo, encontrar outra coisa. Não, sabe? Não, e tem mais, essa questão gigante, se eu não me... Puta, eu agora não vou lembrar a fonte, velho. Mas eu sei que teve alguma fonte. Puta, eu acho que foi Heródoto. Deve ter sido Heródoto, vai. Sempre é ele. Tem algum conto do Heródoto, se o Ernesto estivesse aqui, talvez ele soubesse. Que ele comenta que estavam fazendo escavações ali os gregos antigos, né? Estavam fazendo escavações, pô, em cemitérios. E
Tipo, eles cavaram um pouco mais fundo que o normal e encontraram um esqueleto gigante. Sim. E morreu ali porque é o Heródoto, né? Quem conhece o Heródoto sabe que o cara, ele manda a maior bomba da história e depois, continuando sobre a história dos fenícios. Sabe assim, encontraram um esqueleto gigante. Anyway, aumentou o imposto aqui ontem. E não foi legal. Fofoca do dia. Do dia. Mas enfim, isso que assim, a gente volta mais pra trás, Gilgamesh, ele era um gigante. Os reis da Mesopotâmia, esse canto, eram considerados gigantes. Seja figurativamente ou talvez realmente, sabe? Figurativamente, até os faraós usavam. Tipo, a gente vê os faraós como gigantes, né? Figurativamente, óbvio, né? Porque eles eram barrigudinhos, né? Mas enfim. Bom, em 17 de maio de 1900, o Harrison Press Journal publicou o seguinte. Eu vou ler a matéria na íntegra. Aqui, os gigantes mais altos do mundo. Lendas de tribos indígenas do Arizona e norte do México se combinam em lendas de uma raça de gigantes que uma vez viveu nas mesas. Mesas são, sabe, aqueles... Os planalto de deserto que tem nos Estados Unidos, sabe? Obrigado. Tipo aquele que tem do Arizona, sabe? Aquelas... Você fala dos Grand Canyons? É, tipo aqueles partes de desertão, só que também é plano, sabe? Que forma aquelas... Os planícies, claro. Deserto plano, sabe? Que tem, que isso aqui é chamado de mesa. Uhum. Então, aqui, ó. Cientistas dizem que o homem pré-histórico foi uma pequena criatura cabeluda, mais parecida com um macaco do que com um homem. O darwinismo reforça essa crença. As armas dos homens da Era de Bronze são pequenas demais para serem seguradas firmemente pelas mãos do homem de hoje, assim como suas armaduras. Mas o achado de esqueletos pré-históricos no Grand Canyon do Colorado, se autenticado, jogará fora todos os argumentos dos cientistas. 40 milhas de Flagstaff do Arizona, Hull, o guia, desenterrou o esqueleto petrificado de um homem que deve ter medido, de forma estimada, 5 metros de altura. Um velho indígena levou o guia até a tumba do monstro humano. O esqueleto deitava com o rosto para baixo e a direção de uma rocha. Seu braço direito estava esticado, a perna esquerda havia sumido. A perna direita estava quebrada do joelho para baixo, mas o pé foi encontrado em uma ranhura por perto. Água de cal caía sobre o corpo, o transformando em pedra. As linhas do corpo eram perfeitas. Hull não moveu o fóssil ou fez medidas acuradas. Ele e o índio estudaram o esqueleto de pedra por 10 minutos e voltaram à trilha. Por perto, Hull encontrou pegadas de gigantes perfeitas gravadas na pedra. Sua distância mostrava um passo de pelo menos 1,5 metro. Isso diria que a altura do gigante seria entre 3 e 4 metros. Tipo, essa Isso estimativa é do que o quê? Harrison Press? É que assim, tipo, o gigante, a pessoa parada, as pegadas têm 1,5 metro de distância cada uma. De um pé do esquerdo para Caramba. direito. Aqui. Quando Hull retornou a Flagstaff, cientistas inovaram sua história e seus amigos riram dele. Ele diz que irá guiar qualquer cientista à cova para provar ou desprovar seu gigante, e que no presente é considerado interessante se for verdade. Mas existem muitos outros restos gigantes, isso aqui na matéria, tá? Uhum. Viajantes no Peru contam de crânios humanos monstruosos encontrados em Xangai, 30 milhas do norte de Lima. Só um parênteses, Xangai é onde o atual Papa ficou por muito tempo. Olha só. Pois não? Como? Não, é que essa cidade de Xangai é Uhum. o lugar que o Papa atual, o Papa Leão, qual o número? É o Eu não Prevost. sigo. Você tá falando Ele, do. é, O Leão Não 14. sigo. ele morou ele foi, né, o padre lá, o bispo de Xangai por muito tempo, no Peru. É uma área bem montanhosa, né? Sim. Que ele falou que ele andava, ele tinha que ir pras vilas a cavalo e tudo. Caramba. Isso. Não só Sabia. um ganchinho aí, né? Essa raça de gigantes teria vivido na ilha de Puna, no Golfo de Guayaquil. Seus crânios e armas estão no Instituto Smithsonian. Índios de Yucatán Ai. têm a lenda do gigante Navapati, que atrapalhava viajantes deitando nas trilhas. Imagina, você tá deitado, você é um viajante, um índio andando por Yucatán. Você vai atravessar, tem um gigante deitado no meio da trilha.
Era isso que ele fazia. É, Era isso. isso daí e no Arizona são Não, isso daí manuscritos é em indígenas. Yucatán. Enfim, isso aqui são. Ok, os gigantes mexicanos eram enterrados em uma postura sentada em enormes dunas de pedra. Minha Caixões de nossa. argila similares foram encontrados na planície de Chaldea, na Ásia. Esqueletos desses homens tinham 2,7 metros. Os de mulheres tinham pouco menos que isso. As lendas de antigamente dizem que os gigantes eram cruéis e enormes em força, se alimentando de carne humana. Sem romantismo, os cientistas apontam que os gigantes modernos são de boa natureza, fracos fisicamente e comem poucas porções de carne. No máximo, os cientistas dizem que um gigante é apenas um freak, uma anomalia genética, tal qual um anão ou uma galinha de 3 pernas. Eles inventaram o nome gigantismo para quem possui essa doença. O comparativo de gigantes modernos e Exatamente. pré-históricos mostra que, apenas pela diferença de medidas, não tem muitas diferenças entre eles. Mas um homem de 2,5 metros de altura, com certeza, vai parecer muito maior em comparação com uma raça de pigmeus do que com o Yankee moderno. Mas, pronto, essa é a matéria. Caramba, velho. Eu quero fazer só um comentário aqui. Gigantismo. Quando comentou sobre o atual Papa, que ele era padre de uma das vilas, né, da cidade, se pesquisar bem, vai ter muito relato de padres, né, nessa região da América do Sul, onde eles têm relatos de encontro de índios com possivelmente gigantes. Tem até a história de um padre que eu até comentei com o Helder um tempo atrás, acho que é o Padre Crispi, que ele era um dos últimos daquela ordem lá, Helder. Salesiano, ele era um salesiano. Isso, exato. Ele era ele foi um dos alunos, se eu não me engano, ele foi um dos alunos diretos ali de São João Bosco. Isso, exato. Então, ele vivia numa cidade, acho que é um local da selva amazônica, mas é já bem indo para a central, né? E lá ele, em meio aos índios, os índios volta e meia trazia alguns presentes para ele, né? Trouxe uma coroa de ferro, um metal lá que facilmente cabia 3 cabeças humanas normais dentro dessa coroa, né? Tipo assim, o que dá a ideia de que poderia ser de um gigante, alguma coisa assim, que morava naquele local. E tem vários artefatos que os índios traziam para esse padre e ele guardava no porão da igreja, que depois acabou sumindo. Ó, é o Carlo Crespi Crotti. Isso. Esse daí é bem legal, é realmente bem interessante, esse cara. E é interessante isso que o Jean falou, perdão, que o Franco falou, que eu me lembrei agora, né? Dentro da biografia de São João Bosco, é dito que ele recebeu, ele teve ali num sonho que ele tinha que enviar missionários para um povo gigante da região dos Pampas, né, também. Daquela região da Argentina. Ah, é E agora verdade, porque é que eu não considerei por causa que esse episódio é só da América do Norte, né? Ah, sim, sim. Mas dizem bastante que na Patagônia Isso, existiu uma Patagônia. espécie de gigante na Patagônia. Que sim, tinha relato de realmente colonos, sabe, falando dos gigantes da Patagônia. Existe até uma múmia de 2 cabeças que falam que era um gigante, mas até hoje eu não sei se isso de fato é real ou não. Mas tem uma imagem na internet de uma múmia, falam que era de um homem de grande estatura e que tinha 2 cabeças. Assim, hoje nós sabemos que existem Ah, é o pessoas com 2 Capivara. cabeças. Pois é. Mas é Então, interessante, pode dar continuidade. isso da Patagônia que vocês falaram, se eu não me engano, era os Tehuelches, não era? Que eram os nativos que os nativos descreviam como Tehuelches, né? Que era um povo caçador, que tinha até 1,90 m, e só que tinha também os marinheiros,
que eram subnutridos e eles estavam tudo baixinho com escorbuto. E pra eles, aqueles caras eram gigantes. Porque eles tinham em 90, imagina um cara com escorbuto, com uma deficiência de vitamina C lá, que ele vai se encolhendo, querendo ou não. Ainda mais o E europeu, tipo, naquele momento ali, né? É até engraçado, né? Porque os holandeses, que hoje em dia são muito altos, eles já foram um dos povos mais baixinhos da Europa. Porque assim, uma coisa, né, que eu comentado no final dessa matéria, né, que ele fala que, né, ele comenta que quando fala em escavação, qualquer espada ou armadura antiga é muito pequena em comparação com a moderna. Uhum. Então, uma coisa que o cara que escreveu a matéria, que é ruim nessa matéria antiga, que não dá pra achar quem escreveu. O cara que escreveu essa matéria, ele falou, né, que se antigamente, ele quis dizer, né, depois ficou subentendido, que se antigamente as pessoas eram menores, qualquer um que fosse um pouco mais alto era um gigante. Sim. Ele dá esse entender também, sabe? não é isso que eu pensei. Então, faz sentido. Continue, Faz, Jânio. faz bastante sentido, Jaime. Porque, assim, outra coisa, né, só pra terminar o negócio da Patagônia, né, que acontece? Isso é porque, assim, essas lendas do Chile, o Chile tem muita coisa a ser comentada, sabe? Por isso que eu ia deixar de lado essa história para outro dia, sabe? Porque tem umas ilhas bizonhas lá, sabe? Aquelas ilhas tipo Ilha de Chiloé. O Tem exemplo muita coisa mais doente, clichê sabe? seria a Ilha de Páscoa. Né? O Chile dá um Então, episódio assim, sozinho, só de bizarrice. então, dá pra fazer pra todo o Chile, então fica em aberto. Mas enfim, vamos Quem continuar, sabe eu né? não trago um convidado aí, que é amigo meu, que é um chileno, metade, russo, hein? Aquilo, eu sou 25% chileno. Nossa, falei que nem o Então, Benner agora. aqui, como vocês podem perceber, ninguém aqui, pô, a gente é totalmente contra pessoas que dizem que são puras. A miscigenação está presente em todo mundo aqui. Inclusive, a gente nunca pode dizer que é tanto por cento algo. Eu não posso. Eu não sei se alguém pulou a cerca. Mas então, continuando, né? Continue. Essa matéria foi de 1900, certo? Uhum. Foi assim, de 1900. 1900 exata, sabe assim? Essa matéria foi feita de 1900. Só que assim, trás, existiram outras matérias falando de achados de osso de gigante. É de mil. Como, por exemplo, ó, ossos gigantes encontrados, tem O Pelousa Corrêa, 5 de março de 1892. A tradição nos Quando? diz, ó, 5 de março de 1892? 1892. Caramba. A tradição nos diz que em algum lugar na costa sul, no sudeste desse estado, tem enterrados 20 mulas de ouro, cheias de ouro. Esses tesouros supostamente foram enterrados em um lugar isolado por antigos habitantes da região, possivelmente os Mound Builders. Uma semana atrás, alguém vagando pelas cavernas acidentalmente encontrou uma moeda com o que pode ser distinguido as letras A e D. AD. Essa curiosidade excitante foi conhecida e o conhecimento dos tesouros locais levaram ele a achar novas explorações. Segurando picareta e cavando mais, ele encontrou um corpo humano reportado descrito como extremamente grande. O osso da mandíbula era grande o suficiente para sobrepor a mandíbula de um homem comum. O osso do braço era 2 polegadas mais longo que um homem acima da altura comum. E, não satisfeito com esse achado, continuou cavando até que encontrou um segundo, terceiro e um quarto esqueleto, todos igualmente do mesmo tamanho. Aqui, restos de gigante. Essa matéria que eu não vou ler porque tá tão desgastado o jornal que não deu nem pra ler, não deu nem pra traduzir direito, sabe? De tão ruim que tá, só
Ficou por cima, tá? Agora essas daqui vão ser mais curtinho. É que restos de gigantes, mais dois esqueletos grandes encontrados nas rochas Miques. Ossos dos primeiros povoadores. Essas descobertas têm grande valor científico. O professor Wilson, do Smithsonian, ele está interessado em observar. Pittsburgh Post-Gazette, Pensilvânia, terça-feira, 4 de agosto de 1896. Ilha das Uhum. Caveiras. O etnologista dessas instituições estão imediatamente interessados no que declararam que nesses crânios de uma raça de índios gigantes. A Universidade de Harvard não perdeu tempo em mandar uma expedição. O Washington Standard, 1º de outubro de 1897. Esses ossos aqui foram encontrados na Califórnia, nas ilhas de Channel, e isso daí só fala que a expedição foi logo, sabe? Só que não tem nenhuma outra resposta dessa expedição. Certo. Aqui. Um gigante de 4 pés e meio, encontrado com uma espada de cobre. Kentucky, a terra das grandes cavernas. Grandes ossos e grandes bonanças. Reporta outra maravilha na forma de uma imensa caverna, na qual tem pilhas de pedras que formam um cubo, cobertas de musgo. Ao quebrar esse lugar, foi encontrado um esqueleto gigante. Ao lado, uma espada de cobre, uma bacia de cobre, um machado de pedra, 7 flechas, ao lado de outros objetos. Já dominavam. The Manitowoc Tribune, Manitowoc, Wisconsin. Terça-feira, 1º de junho de 1876. E assim, no Kentucky, só uma parênteses, o Kentucky 876. é o lugar que mais tem caverna, tipo, é o lugar mais, assim, Kentucky, Ohio o e Kentucky, Arizona é feia coisa. o Kentucky, ele tem as Mammoth Caves, que são considerados um dos maiores sistemas de caverna do mundo. Tipo, é praticamente impossível explorar tanta caverna que tem ali. Uhum. E, enfim, restos de um gigante. De entre 8 e 12 pés de altura, bem preservados, foram encontrados em Marysville, Kentucky, junto de outras relíquias com esqueleto, como um capacete de cobre e uma Caramba. espada de cobre. De Eles Missoula, dominavam, já estavam Montana, então na idade do bronze, provavelmente. 26 de julho de 1876. E que nem que nem o Heródoto. Os caras comentam, achamos um esqueleto gigante com arma e tudo mais. Agora, outro tempo. Igual o Heródoto. E agora, olha este. Aqui, ó, uma outra aqui, né? Aqui, ó. Monstros, crânios e ossos. Cartersville, 4 de abril de 1886. Publicado no New York Times. A água baixou do Tinley Mountfield. E foi encoberto acres de ossos e crânios. Alguns desses eram gigantes. Alguns com proporções de Tagbone, a proporção dos ossos de 2 pés de altura podem ter preparado a coxa de alguém que mediu 14 pés de altura. Puxa, Eu no momento eu larguei mão dessa conversão, porque é chato fazer conversão de pé pra número de sim, dinheiro. Esquece, velho. Dá muito problema. É muito chato, porque fica esquisito, sabe? Porque fala 14, daí você vê 5, sabe? Assim, Cara, eu não 14 gosto. saber pés, quanto que dá? não se 14 preocupe. pés, na verdade, vai te dar mais ou menos. Você quer saber em metros? 14 pés? Vale. 14 pés dá 4. Deixa eu calcular. 4,26 metros. Aí, ó. Aqui, ó. Outros ornamentos curiosos, como conchas, Confirmado, é isso mesmo. braceletes, pedras foram encontrados. Alguns dos corpos foram enterrados com
em pequenos cofres de pedra e uma mina de riquezas arqueológicas. E um representante do Instituto Smithsonian foi enviado para investigar as relíquias curiosas. E agora, isso aqui não é uma notícia. Isso foi achado onde isso? Esse foi achado em Cartersville, mas não falaram em que estado que é. Aqui, só que o jornal é do New York Times. Aqui, ó, em setembro de 1848, foi dita essa frase aqui. Quando Colombo viu esse continente pela primeira vez, quando Cristo sofreu na cruz, quando Moisés guiou Israel através do Mar Vermelho, talvez até mesmo quando Adão pela primeira vez andou da mão do seu mestre, do seu criador, antes e agora, o Niágara estava aqui. Os olhos da espécie de gigantes extintos, com seus ossos, enchem os mounts da América, viram o Niágara como os nossos veem agora. Contemporaneamente, uma outra raça de homens, mais velhos que o primeiro homem, Niágara está forte e fresco hoje, assim como 10 mil anos atrás. Sabe quem disse isso? Quem? Abraham Lincoln. Olha só. Quando ele viu o Niágara pela primeira vez. Caramba. Que é um ponto de vista, né? Não, Abraham Lincoln, falando de gigantes. Ele comentou, os gigantes que viveram antes da gente, neste continente, viram o Niágara, sabe? Ó, não querendo ser o advogado do diabo, mas ele Sim, pode sim. também estar se referindo a grandes homens, né? Não, mas ele Grandes, falou gigantes, de quais os ossos enchem os mounds. não sei. Ele Deixa falou isso. aqui. Porque assim, enfim, continuando. Mas assim, o que são esses mounds que o pessoal tá falando? Manda. Porque assim, toda vez que tem essas matérias, falam que os ossos, relíquias e o que mais, foram encontrados em mounds, certo? Certo. Mound, porque assim, existe um negócio nos Estados Unidos chamados mound builders. Porque assim, aqui no Brasil a gente tem o sambaquis, certo? Eu não sei o que são, mas Exato. continue. Só que o Eu não sambaqui, geralmente eles são feitos de, assim, de resto de concha, de osso, esse tipo de coisa. E que cresceu terra em cima, certo? Tipo, não tem muito mistério do que é o sambaqui, sabe? Não tem... Tipo, realmente, é só resto de coisa, sabe? Certo. Agora, muitas culturas pré-colombianas da América do Norte foram denominadas de construtores de montes. O termo não tem significado formal. Mas é que como não tem... Tipo, não tem Eram diversas culturas indígenas, os Mount Builders, né? Sabe essas coisas que a gente escuta assim, desde filme de Velho Oeste? Os Chiuks, os Navarro, os Apache, o Cherokee, todas essas coisas. Sim. Então, isso só foi se desenvolver com a chegada dos colonizadores. É verdade. Quando os índios começaram a ter que se espalhar de novo, ter que se formar em grupinho mais certo, porque antes eles não tinham, né, eles não tinham muito... Tipo, até aquele negócio que os... Como que é? Aqueles lá, não é Navarro, é os... Cherokees. Não, eu sei o que ele tá falando. Adena, Hopewell, Os Iroquois. Não, eu tô falando... aqueles que aparecem geralmente em Mudbug, que são geralmente os rivais dos Aricaras. cowboys. Que eu esqueci o nome. Não, é uns índios que é brutal. Esqueci o nome. Que escalpelavam. Esqueci o nome. Moicanos. Aricaras. Não. Enfim. Ele tá querendo dizer daqueles filmes do Clint Eastwood, são os Apaches. Então, os Apache que, tipo, eles assim, tem super coisa com cavalo e tal. O cavalo chegou na América. Eles que domaram o cavalo, que chegou na América por outros. Então, exatamente, tipo, muita cultura dos indígenas só se desenvolveu quando chegou os colonizadores. Isso é uma coisa, né?
que não é comentada. Porque antes eles falavam a cultura mississippiana, sabe? Sim, sim. Cara, o Ou a primeiro Denana, episódio. ou The Hopewell. O primeiro episódio da série ali que eu não continuei do Apalache. Primeiro ou o segundo, se eu não me engano. O primeiro e o segundo. Não, mais o primeiro, com certeza. O primeiro ele fala muito sobre essa questão ali do período pré-europeu, né? Era pré-colombiano. É curioso porque. Assim, tem várias coisas lá interessantes, mas uma coisa que não sai da minha cabeça é que parece que os. Cultura indígena sofreu um reset. Sim. Tá ligado? É uma parada muito curiosa. Porque eles tinham um sistema. Eles eram uma coisa só, praticamente, né, sabe? Assim. Cara, são umas histórias muito loucas, né? É que eu também não consegui ir muito mais pra frente aí na série, apesar de eu poder ali, quem sabe, um dia continuar. Mas uma coisa muito curiosa que não sai da minha cabeça dos Apalaches, mesmo saindo um pouco aí do tema, é que Não, tá de eles boa. tinham um mercado comum voltado ao ao Overpost? enterro dos mortos, tá ligado? Ah, É muito curioso isso. Porque eles tinham um mercado comum sim. sobre utensílios. Eu esqueci agora a palavra. É É, adornos. Não se preocupa porque vai funerários. chegar depois. Vai chegar Mercado bastante depois. comum. Eu acho que o que você quer dizer, esse negócio aí, cara, eles tinham um cerimonial econômico funerário, não é? Era o centro Que cerimonial eles econômico vendiam e funerário. trocavam muitos itens entre si. Uhum. E o ponto desse lugar eram os Apalaches. Sim. Que Mas tinham duas continue. culturas envolvidas, que era o Adena e o Hopewell. E que era tudo no Mississippi, se eu não me engano, e no Arizona. Se eu não me engano, é isso mesmo. E era tipo concha, cobre, obsidiana turquesa. Cara, E era é, uma coisa realmente. Era uma coisa espiritual pra eles. Eu acho que era. Eles tinham uma função social dos mortos, basicamente. Era pra, sim. era pra ter uma transição pra outro nível da comunidade. Mas por que eu tô comentando isso? Porque é curioso que os Apalaches são um lugar muito assombrado no Zewa e eles são literalmente o lugar que, antes dos colombianos chegarem, Uhum. os colombianos, os europeus chegarem, E assim, os Apalaches têm aquele negócio, né, brother? Eles são a montanha de caverna. Não, montanha de caverna, não, uma cordeira de montanhas que existe antes de tudo na Terra. Tipo, é uma das coisas mais antigas do planeta. sim, E as primeiras coisas que foram destruídas com a chegada dos colonos foram as montanhas. As montanhas foram escavadas e destruídas e niveladas para fazer terras agrícolas, e especialmente dos Apalaches. E, inclusive, esses objetos funerários foram roubados, vendidos e levados tudo para Europa. Tem até, eu tinha pesquisado um pouco antes, mas foi levado para lá e basicamente está em museu lá. curioso. Porque, porque assim, só pra, Continua. né? A Perdão que eu primeira tenha saído do pessoa. tema. Não, não, pode falar à vontade. Porque eu vou entrar nisso justamente agora. Porque assim, uma das primeiras pessoas a realmente se importar em pesquisar sobre os Sim. Mounders, né? É que assim, eu vou falar Mounders, porque falar montículo eu vou com certeza me embananar depois. É muito Então, zoado, falar não. montículo. Segue. Então eu vou falar Mound, me desculpe. Vou ter que falar em inglês, porque Mound é mais fácil de falar do que montículo. Dale. Enfim, Mendigo. é, Desculpa, a primeira perdão. pessoa que realmente se importou em investigar tudo isso foi Thomas Jefferson. É o Caba, né? Tinha que ser. O Caba é bom. É, não é o que eu. Enfim, Não, foi o presidente mesmo, o terceiro presidente dos Estados Unidos. Cara, o Thomas Jefferson é um cara com uma vida interessante. não é o que eu imaginei. Eu realmente não esperava por essa. Não, todo mundo pensa que ele é um nerdão, um nerdola. Não, ele é um puto do aventureiro, velho. Ele é da hora. Meu, disse que o bicho Ele- atirava bem pra caramba. Disse que o não, bicho fazia uma coisa de doido. não, olha o que é engraçado do Jefferson. Ele ficou. Agora eu não lembro se ele ficou rico com isso, ele fez a fortuna, mas ele traficava macarrão italiano pro Zewa que era banido.
Ele traficava na época que Sério? a região dos Estados Unidos era da colônia, era ainda colônia britânica. Sim, ele traficava, parece, tipo, naquela época, né, de protecionismo e tudo mais. Então eles baniram lá a massa italiana de ser consumida e o Jefferson ele traficava isso por debaixo dos panos. Porque ele Ele, gostava muito também. inclusive, se me permite um minuto falar sobre ele, que eu admiro muito ele, na verdade. É, ele é um dos caras mais paradoxais, assim, da história dos Estados Unidos, né? Porque ele era uma pessoa que ele era um filósofo iluminista, eles tratam ele assim, né? Ele era um Uhum. fazendeiro de respeito. Além disso, ele também, ele era, ele tinha um gosto pela culinária italiana imensa e ele era um explorador de tumbas, como o Jaime estava dizendo. E ele amava isso. E o que eu sei é que isso daí que você falou, se eu não me engano, eu acredito que tenha sido entre. Foi meio. Deve ter durado uns 10 anos, 1780 até 90, né? É, Que ele foi embaixador dos Estados Unidos na França. É, e lá ele conheceu a culinária italiana. E bem, ele mas. mandou Hum. buscar as paradas pra lá e levar para os Estados Unidos e deu isso daí. E aí ele trouxe caixa e, se eu não me engano, ele traficou como se fosse queijo, só que aí ele criou o mac and cheese, basicamente, tá? Sabia disso? Mais Não, uma não. coisa que ele inventou, sempre já. Jefferson é bom, velho. Ele tava declarando esses macarrões. Agora fez sentido pra mim, como o queijo, que queijo podia. Só que aí meio que ele falou, não, veja bem, isso aqui não é macarrão, isso aqui é isso aqui, ó, mac and cheese. O ouvinte pode ver depois, pesquisar depois. Muito bom, mas. Conta aí, Bom, Jaime. continuando, né? Aqui, ó. Em 1780, o secretário da ligação francesa na Filadélfia, François Marbois, ele pediu para fazer umas perguntas. Ele queria estudar os estados americanos, certo? Aqueles estados e tal. Certo. E Legal. ele falaram, né, que para estudar tem a delegação da Virgínia, falou que o Thomas Jefferson era a pessoa mais capaz de responder sobre a história Caramba, da Virgínia, certo? é o Certo. condado? Você falou? É. Quando ainda eram as 13 colônias. Uhum. Daí, daí eles fizeram um questionário de 23 perguntas, certo? Uhum. E depois né? E daí com isso, daí teve esse. Peraí. À Peraí. Ai, vontade, papai. não, o cachorro foi mexendo no lixo. Peraí. Deixa eu Pra quem não parar. sabe, o Jaime também é um favor. O Jaime também tem. Ele é gourmet, ele tem um cachorro que não é nem um Shih Tzu, não é nem um. Como é que chama? Ele é um Shih Tzu e também. Casa. É, É um pug. Pug é Shih Tzu de Lhasa, porque a mãe ele é dela um. era meio pug e meio Shih Tzu. Não, a Ou mãe seja, dela ela é era meio Shih Tzu e meio Lhasa. E o uma pai era. Shih Tzu ou um Shih Tzu. Daí era um Shih Um Tzu, mas Shubitsu. enfim, isso não vem ao caso. Daí, É muito continua. legal. Continua, fale. É que ela tava mexendo no lixo, daí eu tive que tirar daqui. Enfim. Então, peraí, enfim, ele fez o questionário de 23 perguntas e uma das perguntas envolvia falar dos índios do estado, certo? E o Jefferson, por um acaso, ele já se interessava nesse assunto. E ele mandou uma mega descrição das tribos indígenas, o número, a história, a localização geográfica e as línguas. Em especial, ele descreveu em detalhes a exploração de um túmulo indígena em Monticello. Ele afirmou que o túmulo estava situado nas terras baixas de Rivana, cerca de 3 quilômetros acima da sua principal bifurcação, em frente a algumas colinas onde havia muita indígena. Jefferson e os outros sabiam da existência de muitos túmulos, como ele o chamava. Esses montes ou túmulos, em particular, é conhecido como o túmulo indígena.
Não tem muita utilidade, né? Jefferson escavou o túmulo para determinar quais as várias visões sobre costumes funerários dos nativos americanos estava correta. Caramba. Que eles eram repositório dos mortos era óbvio para todos, mas em que ocasião específica foram construídos era uma questão de dúvida. Alguns pensavam que cobriam os restos mortais daqueles que caíram de batalhas travadas no local do sepultamento. Alguns os atribuíam ao costume que se dizia prevalecer entre os índios, de coletar, em certos períodos, os restos mortais de todos os mortos, onde quer que fossem depositados no momento da morte. Outros ainda supunham que fossem os sepulcros gerais das cidades, conjecturando-se que estivessem no terreno perto dele. E Uhum. essa opinião era apoiada pelo curado das terras em que são encontradas. Perto do Rio Rivana. Aqueles construídos de terra geralmente estão nos terrenos mais macios e férteis das margens dos rios. E por uma tradição que se diz ter sido transmitida pelos índios aborígenes de que quando estabeleciam uma cidade, a primeira pessoa que morrida era colocada ereta e a terra era colocada ao redor dela, de modo a cobri-la e É. sustentá-la. Que quando o outro morre, uma passagem estreita é cavada primeiro e o segundo reclina-se contra ele. A cobertura da terra é colocada e assim por diante. Uhum. Aqui, Jefferson escreveu que o monte tinha formato esferoidal, 12 metros de diâmetro e cerca de 3,6 metros de altitude. Ele Hemisférico, diz que formato hemisférico, ou como você disse cavei, aí, ele fala o seguinte: cavei superficialmente em várias partes dele os e próprios encontrei nomes. coleções humanos em diferentes profundidades, de 15 centímetros a 90 centímetros abaixo da superfície. Estavam todos em total confusão, alguns verticais, alguns oblíquos, alguns horizontais, direcionados para todos os pontos cardeais, emaranhados e unidos em grupos pela terra, para dar a ideia de ossos despejados promiscuamente de um saco ou cesto e cobertos com terra, sem qualquer atenção à sua ordem. Uhum. Aqui ele vai falar, né, de como que estava cada corpo. Aqui ele conjecturou que naquele túmulo poderia haver cerca de 1.000 esqueletos. Daí não havia Esqueletos. evidência de violência nos ossos, como buraco feito por paus ou flechas. Essa última descoberta contestava a ideia de que os restos mortais dos mundos eram de guerreiros mortos em batalha. E a maioria E, era de adultos, Inclusive, né? e Jefferson acrescentou que, há cerca de 30 anos, observei um grupo de nativos americanos visitando o túmulo. Eles atravessaram a floresta diretamente até lá, sem qualquer instrução ou perguntas, e tendo permanecido por ali por algum tempo, com a expressão de que foram interpretados como de pesar, retornaram à estrada principal, que havia deixado a cerca de 20 quilômetros para fazer a visita, e prosseguiram sua jornada. E assim, isso é Ele só uma coisa observou, pra falar. ele observou indígenas fazendo, indo sepultar. Não, ele viu indígena, tipo, saíram da trilha, certo, do caminho normal da viagem, atravessaram a floresta por 20 quilômetros, até chegar no túmulo meio que pra fazer, né, igual o serviço no cemitério. Oferenda. Uhum. Então, assim, isso é o mound padrão, certo? Perfeito. Só que alguns mounds, eles têm um formato diferente. Tipo, tem um em Ohio que é uma serpente. Hum. Eu até tava vendo sobre isso essa semana. Foi até bom você falar. Pode falar, Franco. E não, tipo assim, só comentando mesmo que eu vi isso essa semana sobre um túmulo em formato de serpente, justamente em Ohio. Mas eu não cheguei a abrir a matéria para ler por completo. Mas isso aí está sendo falado e eu vi essa semana. Não, então é que assim, ele já é faz tempo. Tipo, ele é falado há muito tempo já. E ele é um parque nacional, sabe? Esses mounds, no geral, eles são zona protegida. Sim. Até porque todo mundo sabe o Inclusive, complexo de você construir coisa em terra indígena, né? é, inclusive Todo mundo sabe. isso daí Não dá que muito ele, bom. o Jefferson, ele foi tão importante nisso aí que ele meio que, como é que ele meio que ele tirou da cabeça das pessoas aquela ideia de que eles eram seres irracionais e não sei o quê. E com isso aí, final que você falou, eu sei que ele, se me permite, ele queria dar uma voz científica para esses povos mortos, porque não conseguia entender aquilo. É,
Mas tem gente que fala que ele não estendeu esse mesmo cuidado com os nativos vivos, mas ele incentivou a remoção de tribos das terras ali para estudar, devolveu, e ele inclusive começou com esse negócio aí que você falou de área, como é que chama essas áreas aí preservadas? A reserva, né? Exatamente. É que assim, Mas ele tem defendia duas a coisas, né? assimilação forçada. É porque assim, tem a reserva indígena e tem o Parque Nacional. Esse Parque Seria, Nacional. seria para não mexer de jeito nenhum. Não, porque assim, esses Parque Nacional, Floresta Nacional, esse tipo de coisa, quem estabeleceu foi o. Ai, O o do Roosevelt. bigode lá. O Roosevelt, isso. Theodore Roosevelt. Foi ele que estabeleceu essa ideia. E o conceito de reserva indígena já é meio complicado porque tem muita politicagem em cima, né? Então é melhor não entrar no assunto. Muita Tanto, treta, tanto muita treta. aqui, no país que nós não podemos falar o nome, quanto lá. Mas enfim, continuando, né? Só que assim, até então, esses mound builders, alguns dos mounds são realmente o tamanho equivalente a caber coisa humana, né? Tipo, é grande o suficiente para ser um túmulo, né? Tipo, um grande mausoléu. Sim. Só que alguns são muito grandes. Alguns realmente são de uma pirâmide tão grande, sabe? E são Caramba. neles que eram encontrados esses ossos gigantes. Só que assim, a gente tá falando só de osso, osso e osso, certo? Sim. Realmente. Cadê o gigante de verdade? Certo? Cadê a É. história de gigante vivo? Hum. Não tem. Só que Uhum. assim, em Fernando de Soto, explorador espanhol, ele teve a sua última expedição foi nos Estados Unidos, entre 1540 e 1542, certo? Sim. Após ter sido um conquistador-chave na derrota do Império Inca, Fernando de Soto teve a sua última expedição nos Estados Unidos. Em 1539, ele desembarcou 9 navios com 620 homens e 220 cavalos em uma área chamada La Flórida, onde hoje é Baía de Tampa. Em 1540, ele entrou na Geórgia e chegou para norte em direção aos Apalaches, no Tennessee. Helder, comentar alguma coisa? Cara, tem um. Eu faço um breve comentário dele ali no segundo episódio dos Apalaches. Como que ele chama? Desculpa. É Hernando de Não. Soto. Ele é um. De Ele Soto. De Soto. De Ele é Soto? mais um desses conquistadores que nasceram em Extremadura, né, na região ali da Espanha que faz fronteira com Portugal. É uma região que tiveram muitos conquistadores, é muito curioso, né? O Pizarro também é de lá. Putz, eu acho que o Balboa, se eu não me engano, também é de lá. Super Rock? Não rock, mas pode ser. Tô brincando com vocês, desculpa. Mas assim, o Hernando de Soto, ele participou da conquista do Pizarro, lá no Peru. Então ele já adquiriu a experiência nessa época. E ele é mais um desses nobres espanhóis que, como os mouros foram expulsos da Península Ibérica e, putz, também já estava ali o processo ali de vencendo eles na região ali dos Marrocos, os nobres espanhóis ficaram meio que sem ter o que fazer. O que sobrou era bater em holandês ali no norte da Europa, participar da Guerra dos 30 Anos, mas não tinha aquela vitória Ricardo. sobre o inimigo pagão, né? Então, eles se voltaram para as Américas. O Hernando de Soto participou ali da conquista do Peru e depois ele foi enviado pra Flórida, como já me falou, e ele começou a explorar aquela região. Ele chegou até os Apalaches, teve uma tem vários livros ali, putz, eu tava com dois agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pelo menos pegar um nome aí pra alguém se interessar. Eu não cheguei a ler, Eu tenho mas interesse sim. é... Putz, grilo, calma aí. Calma aí que peguei aqui. Cadê Estados Unidos? Montes Apalaches. Aqui, ó.
Um livro aqui que me recomendaram é esse Hernando de Soto and His Expedition Across the Americas, 150 páginas, relativamente ali bem pequenininho. E um bem mais denso ali, que é o The Soto Chronicles, The Expedition of Fernando de Soto to North America em 1539 a 1543, volume 1. Desculpa Ah, interromper. Esse Hernando de Soto foi o cara que ajudou a destruir o Império Inca? sim, ele fez o estágio dele ali de conquistador com Pizarro, né? Importante. Aí, putz, irmão, tem uma missão ali nas Américas do Norte. Cara, o que tem lá? Ninguém sabe, é pra isso que você vai. Ele mora. Aí na Flórida. E aí eles capturaram ali Tuscaloosa. uma índia ali das regiões Apalachitas, e ela guiou eles, mas putz, tem várias tretas aí com essa expedição dele. Mas continue, Jaime, perdão, pô. Bom, então. Não, beleza, perfeito. Aqui, ó. A expedição de Soto passou mais de um mês na chefatura de Cussa, um vassalo de Tuscaloosa, que era o chefe supremo. O chefe guerreiro. Chefe guerreiro. Sim. Que se acredita ter sido conectado à grande e complexa cultura mississippiana. Veja que eu falei. Ainda não tinha as tribos definidas, sabe? Tipo, se fosse depois, provavelmente o Tuscaloosa seria um Apache, seria um, sabe, alguma coisa do tipo. Uhum. Que se estendia por todo o vale do Mississippi e seus afluentes. De Soto girou para o sul, em direção ao Golfo do México, para encontrar 2 navios que traziam suprimentos de Havana. De Soto exigiu mulheres e servos. Quando Tuscaloosa recusou, os exploradores europeus o fizeram de refém. A expedição começou a fazer planos para partir no dia seguinte. Tuscaloosa cedeu às exigências de De Soto, fornecendo carregadores para os espanhóis. Ele informou a De Soto que eles teriam que ir para sua cidade de Mabila, uma cidade fortificada no sul do Alabama, para receber as mulheres. De Soto deu ao chefe um par de botas e uma capa vermelha para recompensá-lo pela sua cooperação. A tribo Mobilian, sob o comando do chefe Tuscaloosa, emboscou o exército de Soto. Outras fontes sugerem que os homens de Soto foram atacados por terem tentado forçar a entrada em uma cabana ocupada por Tuscaloosa. Os espanhóis lutaram para sair e retalharam queimando até o chão. Durante os encontros de 9 horas, cerca de 200 espanhóis morreram e mais de 150 ficaram gravemente feridos. De acordo com o cronista Elvas, mais 20 morreram nas semanas seguintes. Eles mataram cerca de 2.000 a 6.000 nativos americanos em Mabila, tornando a batalha uma das mais sangrentas da história norte-americana registrada. Só que assim, por que eu tô falando do Caluso? Hum. Porque ele era um gigante. Caramba. Descrição. Caramba, agora o plot twist foi grande. Seu nome, vindo da língua muscogiana, significa tasca e lusa, guerreiro negro. Uma descrição dele, dita pelos espanhóis, a aparência dele, de Tuscaloosa, era cheia de dignidade. Ele era alto, musculoso, magro e simétrico. Era sucerano de muitos territórios e de numerosos povos, sendo igualmente temido por seus vassalos e pelas nações vizinhas. Isso foi registrado pelo fidalgo de Elvas, na narrativa da carreira de Hernando de Soto na conquista da Flórida. Capítulo 7, na qual se relata o que aconteceu ao comandador de Soto, Hernando de Soto, em suas relações com o chefe de Tuscaloosa, que era um homem tão alto que parecia um gigante. Domingo, 10 de outubro de 1540, o governador entrou na aldeia de Tuscaloosa, que se chama Atahashi, uma aldeia recente. E o chefe estava numa espécie de sacada sobre um monte, a um lado de uma praça, com a cabeça coberta por uma espécie de touca como um halo mais alto, de modo que seu tocado era como de um mouro, que lhe dava um aspecto de autoridade. Ele também usava uma pelota ou um manto de penas até os pés, muito imponente. Ele estava sentado em algumas almofadas altas, e muitos dos principais homens entre seus índios estavam com ele. Ele era tão alto quanto Antonico do Imperador, guarda de Nosso Senhor. É bem proporcionado, uma figura fina e graciosa de um homem. Ele tinha um filho, um jovem tão alto quanto ele, mas mais esbelto. Dentro desse chefe estava sempre um índio de semblante gracioso, segurando um guarda-sol com uma asa que lembrava um leque redondo e enorme.
com uma cruz semelhante à dos cavaleiros da Ordem de São João de Rhodes, no meio de um campo negro, e a cruz era branca. Embora o governador entrasse na praça, desça do cavalo e se aproximasse dele, não se levantou, mas permaneceu passivo em perfeita compostura, como se fosse um rei. Outro, né, aqui. Esse relato foi colocado por Rodrigo Rangel, 1544. Ao longo dos séculos seguintes, os povos Tuscaloosa, Coosa, Plaquemine e Mississippi, dos vales do Mississippi e do Rio das Pérolas, e os nativos se uniram para formar uma confederação que se tornou uma tribo conhecida como Choctaw. Como? E é isso. Tipo, o Tuscaloosa, ele era, segundo os relatos, o gigante. Bicho. Pior que Tribo, essa. Caraca, velho, agora eu tô muito pistola comigo mesmo. tribo Xioca? E o que acontece? É CHOCTAW. Ah, tá. Fale, Elton. Cara, tem essas histórias também com os índios brasileiros. Tem até o nome de uma tribo de índio brasileiro gigante. Só que por que eu tô contando isso? Porque lá na Amazônia era comum que os chefes das tribos ali, né? Não sei se eu poderia chamar de cacique. Você me Eles permite. fossem ditos como descendentes desse povo, tá ligado? Que era um povo que, pelo visto, realmente existiu, etc. Ele era alto, bem aquela descrição do gigante padrão. E É, as tribos, em geral, lá da Amazônia, elas tinham como líder, normalmente, alguém que descendia né? desse povo. Aí, quando o Jaime falou essa descrição, eu falei, cara, cabe certinho, só que eu não lembro o nome do povo, velho. Então, se me permite, Helder, Manda. você sabe essa tribo aí, ela. Você sabe me dizer se ela era aquela tribo das mulheres sem marido, ou não? É, Não, porque acho tem a que não. Tapajó e a Icamiamba, se eu não Não, me engano, Icamiaba. era os Curinqueãs. O Corinthians também. Curinqueãs. Os Corinthians. Corinthians, é. Curiquiãs. Corintiano. Os Curinquiãs, eles são basicamente parte do folclore, né, também nacional, mas Inclusive Caipora deriva disso. eles são essas figuras gigantescas aí, e eu achei curioso, né, que o Jaime E assim, você citou. prepara aqui, ó, Helder, você prepara porque vai bater ainda mais. Mais pra frente vai que vai. É É, impressionante como a gente. mas pode Eu sei procurar que aí são o. contextos históricos diferentes, mas a gente consegue puxar semelhanças com o nosso país, que a gente não pode falar o nome, né? Uhum. Mas então, continuando. Ó, a gente tava na costa atlântica, certo? A gente Certo. tava lá por Ohio, por aqueles cantos, certo? Por as 13 colônias, Nova York e Sim, tal. Daí, a gente foi pro Mississippi, certo? Sim, Mississippi, perfeito. E agora a gente vai pro oeste. certo. Vai Inclusive, lá pro... você citou aí, ô Jaime, Hum, a respeito do maninho aí, minha nossa, é, aquele que falou que os caras eram esbeltos, não era o. Não era, Era não André era, Soto. não, não, quem não, falou foi... Porque tem dois caras que descreveu. O Ah, não foi Fidalgo Hernando de de Elva, Soto. que foi o escriba uhum. do Soto, e O depois o Rodrigo Carvajal, Rangel, que fez. cara, isso. Esse daí, ele tinha. Qual que era a ligação dele? Eu Ah, ele perdi na escreveu. conta. Ele não tem, eu não sei, aqui, ó. Só tem aqui dos livros mesmo, assim, de quem E não fez foi os. tão. Bom, pelo que eu vi, não foi tão ativamente quanto os outros. A descrição maior, ele realmente só fomentou tudo, né? É, mas enfim, continuando aqui. Lá no leste da Califórnia, oeste de Nevada e sudeste do Oregon, sabe aquele cantando no Uhum. deserto ali? Sim, Sabe onde que eu tô falando, né? sim. Aquele cantando e começa a tocar King of Stone Age, sabe? Do jeito que eu Sim, tô falando. Enfim, aqueles cantando no deserto ali. Tem a tribo Paiute do Norte, certo? certo.
E eles têm uma lenda, a lenda do ICTK. Essa lenda, eles diziam o seguinte, que isso está conectado também com a lenda de como que eles se originaram, né? Sim. Aqui, né? A lenda começa com o seguinte, começa com um pássaro, o Sagarren. Foi o único pássaro que sobreviveu a uma grande enchente. O Sagarren fez uma fogueira e cuidou dela até que o fogo ficasse cada vez maior. A água da enchente secou e um homem aconteceu. Este homem era chamado de Numuzorro, que era um canibal. Os canibais, como ele e sua espécie eram chamados, mataram todos os nativos, exceto uma mulher que conseguiu escapar. Essa mulher se manteve viva viajando de um lugar para o outro, na região, conhecendo e ficando com diferentes personagens. Ela então encontrou um homem que vivia na montanha com quem se casou. Eles tiveram 4 filhos, 2 Paiute e 2 Pit Rivers, cada um sendo um irmão e uma irmã. Os 2 grupos de crianças brigavam frequentemente, porque eram de tipos diferentes. Seu pai, alguns acham que ele era um lobo, ou jogou-os em águas diferentes. E com isso fez com que eles seguissem caminhos separados, continuando a lutar e discutir sempre que entravam em contato uns com os outros. E assim os Paiute foram criados e suas casas estabelecidas em Nevada, Califórnia e Oregon. Certo? Certo. Nesse meio tempo aí também, Certo. existiam os povos chamados CTK, que era uma tribo lendária com quem os Paiute lutaram uma guerra. Dizia-se que eles tinham cabelos ruivos e às vezes eram descritos como sendo sido canibais. E tem uma batalha que dizem que foi o seguinte: os CTK, eles acabavam com os Paiute, certo? Faziam raid, matavam gente, tudo aquela coisa, roubavam mulher. Sim. Era horrível, certo? Porque eles eram cruéis mesmo. Uhum. Então um dia, os Paiute se cansaram disso e fizeram uma emboscada. Comandaram um ataque na caverna que os CTK moravam, né? E conseguiram fechar todos eles ali dentro, fechar a caverna por fora e colocar fogo dentro. Sim. Esse é o nível que você vê que os caras não aguentavam mais. Fizeram uma baita emboscada pra matar todo mundo ali dentro. Brutal. Pra finalmente viver em paz. Certo? Certo. Porque assim, a principal característica deles também, né? Porque assim, não tem só essa lenda, né? Os relatos eles diziam que assim, as características desse povo, eles também, os Paiutes e os CTK, eles tinham tecnologia diferente. Os CTK tinham lanças e nenhuma flecha, enquanto os Paiutes tinham flechas e nenhuma lança. Os CTKs eram considerados canibais, mesquinhos, desprezíveis, tolos e degradados. Tinham cabelos ruivos que eles gostavam excessivamente de decorar com ornamentos de ossos e ainda assim eram tão pobres que se vestiam com mantos feitos de peles e penas de galinhas do barro. Em uma. E aí, sabe, tipo. Teve toda essa batalha. E assim. E a história é uma lenda, certo? Certo. Um comentário aqui puxando para a nossa mitologia também brasileira a respeito dessa batalha que teve entre os Paiutes e os Siquicás, né? Uhum. Uhum. Existe uma lenda também no Brasil, eu acho que os indígenas do Cerrado, eu não lembro qual foi o local, Serra do Roncador, não sei, onde havia uma tribo que havia uns índios ou que tinham asas, alguma coisa assim, que Índio moravam na morcego. Era um caverna. morcego. Isso, exato. E aí, onde eles não aguentavam mais com as perdas, né, que eles tinham, eles acabaram botando fogo na caverna
Muitos morreram e alguns conseguiram voar e foram para longe, onde eles têm um relato que eles conseguiram capturar uma criança dessa tribo e levou para a aldeia e cerca de uma semana depois por aí essa criança morreu. E tipo, isso é um paralelo com as duas histórias, né? E eu Onde já vi várias histórias, Franco, deixando de relato assim do Pará, nessa região aí, de de ver assim, humanoide alado. exato, cara. Muito curioso, né? Tipo assim, os povos indígenas ter tanto contato assim com situações Eu acho curioso a mesmo tipo de pode morte, né? exato É, Tipo, e algo novamente. que é lenda ou pode ter sido acontecido na real, né? E assim, e novamente, todos esses bichos assim que não são humanos moram em cavernas. Um outro curioso Então, até exemplo eles. Fale. um outro exemplo uma tribo indígena na América do Norte, acho que é o povo Hopi, uma é coisa assim que O Hop, isso, eles têm o do Homem-Formiga, né? isso, exato, que cavernas debaixo do chão, uma coisa assim. Interessante. Pode. Bom, e assim, só que essa história, por mais que seja tradição oral, ainda assim, um dia, né, teve o chefe, o Winnemucca, né? A filha dele, Sarah Winnemucca, ela escreveu um livro, né, sobre os povos Paiute, né? A vida entre os Paiutes, os seus achados, seus errados e seus achados. E ela escreveu sobre uma pequena tribo em 1883. Ela escreveu sobre uma pequena tribo de bárbaros que comeu seu povo. Ela descreveu que, depois que meu povo matou a todos, as pessoas nos redor nos chamaram de Saio do Cará, significando também conquistador. Também significa inimigo. Meu povo disse que a tribo que exterminamos tinha cabelo ruivo. Eu tenho um pouco do cabelo deles, que foi passado de pai para filho. Eu tenho um vestido que tem na família há muitos anos, enfeitado com cabelo ruivo. Vou usá-lo em algum momento quando eu der uma palestra. É chamado de vestido de luto, e ninguém tem vestido assim, exceto a minha família. E as descrições de quando tudo isso aconteceu são meio confusas. Porque o Winnemucca, o pai dela, falava assim, muitas centenas de anos. Só que o irmão do Winnemucca, conhecido como Natias, falava que foi 4 ou 5 gerações atrás. E até um velho Paiute do Norte morreu recentemente em Stillwater. E ele teria participado disso, onde teve um olho atingido por uma flecha em uma das cargas na boca da caverna, relatado por Lord Harrington, em 1800 e pouco. Tipo, mais de um Paiute relata que aconteceu ainda que a cidade é meio confusa, sabe assim? Tipo, alguns Hum, falam, é muito ancestral, outros falam, foi ontem. foi ontem, outros, eu vi o vizinho lutou naquela batalha. Aquele velho doido ali. Os vizinhos ali, dá tchau pra ele ali, ó, que tá regando as plantas, ele lutou na batalha. Ele matou o gigante, ó. Tá vendo aí, ó? Levou um fechado no olho. Brabo. E aí, o que acontece? Helder, Franco e Gia. A gente tá O... considerando toda essa região como Estados Unidos, Certo, certo? certo. Só que também tem que lembrar uma coisa. Hum, Esse território da Califórnia e tal, antigamente era do México, sim, certo? sim. Tanto que, né, dizem que, né, os astecas, tal, os povos do México desceram, tipo, daquela região pro México, né? Sim, cara, tem umas histórias tão bizarras. E Não vou entrar nela, fale. o que acontece? No mito da criação dos astecas, eu não vou destrinchar tudo porque tem muita coisa. Sim, Mas eles dizem que antes dos humanos surgirem, os deuses meio que testaram várias raças, certo? sim. Uma delas foram os Kinametsin. Eles povoaram o mundo durante a era anterior do Sol da Chuva, na Huiquihuitl.
eles foram punidos pelos deuses porque não os veneravam. E o seu auge civilizacional chegou ao fim como resultado de uma grande calamidade, como a punição dos céus por pecados graves que cometeram. A construção da pirâmide de Cholula, da cidade de Teotihuacan, que significa o lugar onde os homens se tornam deuses, foi atribuída aos gigantes Kenametzin. Uma coisa curiosa é que os astecas, certo, Uhum. não sabiam de onde que vieram algumas pirâmides. Os Curioso. astecas diziam para os espanhóis que quem construiu algumas pirâmides que estavam ali, porque tem as pirâmides asteca mesmo, certo? Sim. Só que algumas, eles não sabiam de onde vinham, e eles falavam para os espanhóis que quem construiu essas pirâmides foram os Kenametzin, Olha que só. são o quê? Um povo gigante, que bate também com o que você falou, das tribos aqui do Brasil, com o Tinho também gigantes, que vinham de uma descendência de gigantes. Eu acho até mais curioso, mas entrando assim numa questão mais global, como sempre. Não sempre, mas curiosamente, muitas vezes o gigante ele é associado com uma figura contra os deuses, né? Sim. Não não incomumente, né? Essa figura do gigante é uma figura quase. O próprio Gilgamesh mesmo, né? Uhum. Tipo, toda a história do Gilgamesh é porque ele brigava com os deuses. Sim. Causa Ele era vibrado. essa figura de terra, né? Contra uma figura aérea, uma figura mais celestial. É curioso, eu acho interessante isso. Porque, Só né, comentando. continuando dos Kenametzin, né? Aqui, ó. Coahotemoc, Iscoatl, Isacacli e Tenessushi. Os 4 gigantes que sustentavam o céu no início do quinto sol. Os 6 filhos gigantes de Isatmixótero e Tetracutru. Ó, Shelua, um gigante fundador de Qualquetrolacan, e várias outras cidades que eu não vou falar o nome porque eu não sei. Eu tô... não dá, não dá. Você tem que saber muito espanhol mexicano pra saber falar esses nomes direito. Aqui, ó, temos Tenoch, o gigante fundador de Tenochtitlan, o Becatlio, o gigante fundador de Teotihuacan, o Izupatlan, o Xicancatli, fundador de... não matou o meu nome, o Mixtecatl, fundador, um dos fundadores gigantes de Mixteca, e Otomitl, um fundador gigante de Xilotepec, Tolan e Otompan. E assim, essas histórias gigantes não morreram só com os astecas. Muitos relatos de espanhol na conquista do México dizem que tinham gigantes batalhas. Sabe, gigante que tacava pedra no meio dos exércitos espanhol. Sabe, tem até história de que um gigante, tipo, meio que fez um X1 com todo mundo ali, sabe? Tipo, tem várias histórias de gigantes que tentar ajudar a defender o México, sabe? Defender os astecas, né? Sim. E também o contrário também, né? Dos que se uniram pra tentar derrubar aquela coisa toda, né? Uhum. Enfim. Cara, isso me fez Eu, pensar. Fale, Franco, depois eu falo. assim, sobre essas histórias de índios gigantes, eu penso o seguinte, assim, vamos levar para um lado paleolítico, né, da história. Tipo assim, raças de pessoas que saíram da Europa, cruzaram o Estreito de Bering, né, e veio povoar a América, né. Eu penso muito que, eu acho que até mesmo os Citicás, né, que eles poderiam ser tipo um sobrevivente uma ramificação desses índios que vieram para a América, né. Não sei se Uhum. índio é uma palavra exclusivamente para o nosso contexto na América aqui, né, Nativo, né? mas Tipo, é isso, nativo. Eu acredito que esses... Acredito que sempre também envolve um dilúvio, né? Exato, sim. exato. Eu penso muito nisso, quer dizer, durante esse podcast eu vim pensar nessa situação, porque eu acredito que esses índios, esses nativos gigantes, pode ser alguma
ramificação do povo que atravessou o Estreito de Bering e veio para a América, velho. Aí é tanto que alguns falam, né, que os gigantes que já estavam aqui antes de nós, essas coisas, eu penso nessa situação. Acho que seria até um tópico, uma teoria a ser abordada, né? Curioso, eu gostei. Eu gostei. Bom, uma última coisa. Sabe essa batalha do GTK? Sim, Então, diziam que foi numa caverna, certo? certo. Então, em 1911, dois mineiros que estavam procurando guano, sabe? Uhum, Couro morcego. Eles estavam procurando para minerar guano, para fazer fertilizante, né? certo. E eles escavaram na caverna de Lovelock, na Califórnia. Ele também conhecido como Caverna do Morcego, Caverna da Ferradura e Caverna do Guano do Pôr do Sol. No condado de Churchill, Nevada. Eles estavam lá escavando, certo? Certo. E enquanto o guano foi desenterrado dos depósitos superiores da caverna, peneirado na encosta fora da caverna e enfiado numa empresa de São Francisco, os mineiros despejaram as camadas superiores de Lovelock em uma pilha fora da caverna. Os mineiros estavam cientes dos artefatos, mas apenas os... Aqui, ó. O que acontece? Aqui, ó. É que eu perdi o texto. Calma aí, eu perdi o texto. Cara, Peraí, aqui. pode falar. Que sumiu o texto aqui, bugou o coisa. Peraí. Então, quando eles... Aqui, ó. Eles estavam escavando, certo? Eles abriram a caverna e estavam escavando para o guano, né? Uhum. E lá eles encontraram restos mumificados de um homem de 1,98 m de altura e outros esqueletos. Tipo, eles foram encontrados vários esqueletos, restos de argila, sabe? Restos de coisa assim. E, encontraram depois como que fala? Quando foram começar a estudar as coisas, né? Da caverna, eles encontraram marca de queimadura nas paredes. Olha. Tipo, uma queimadura bem forte aonde bloqueava a entrada da caverna. E até mesmo a região dessa caverna bate com os Paiute. Caramba. O que encontraram nessa caverna bate com o que os Paiute contavam do CTK. Certo? Sim. E esse achado foi em 1911. Caramba. Sim, foi recente, tecnicamente. Sim. Por uma questão paleológica é bem recente. Mas assim, por exemplo, ainda teve outras, né? E sim, durante os 1900, também tiveram outras descobertas, certo? Uhum. Foram tendo outras descobertas pelos 1900. Foi tendo aqui, ó, em 1901, 1934, 1903, 1905, 1911. Eu não vou ler todas as matérias, porque geralmente aqui é mais do mesmo, sabe? Osso achado, tal, sabe? Sempre as mesmas, mesmo padrão. No Arizona, em Ohio, sabe? Todos esses cantos aí. Sim. Só que assim, onde que tá esses ossos? Por que hoje em dia não é pesquisado? Por que não tem nem sinal disso hoje em dia? E talvez você lembre, mas tudo essas matérias acaba com o Instituto Smithsonian foi enviado para pesquisar. Sim.
todas acabam do mesmo jeito. Alguém do Smithsonian foi investigar, certo? Certo. Mas cadê? Sabe, cadê as respostas das investigação? Sabe, que fim levou a isso? Então, Sim, sim. aqui, né? O Smithsonian, aqui, ó, por exemplo, e tem o Boreal de etimologia do Smithsonian, às vezes, eles confirmavam que, por exemplo, eles encontraram um lugar que tinha mais de 17 esqueletos gigantes com 7 pés de altura, em 1887. Tipo, foi publicado pelo Smithsonian que eles tenham achado isso, certo? Certo. Só que nunca mais teve nenhuma repercussão. Porque, assim, E o Smithsonian, uma vez, isso é recente, isso é por 2017, por aí, né? Ele admitiu que a destruição de centenas de ossos gigantes por volta de 1900. Porque Cara, falavam porque assim, falavam, porque isso aqui deve ser hoax, porque isso aqui não sei o que lá, sabe, dava os migué. mas sabe o que aconteceu também Hum. com o Smithsonian? Teve, eu não me lembro agora quando foi, mas eu sei que teve um caso de um cara que eu acho que ele, se eu não me engano, ele tinha um gigante Então, o congelado, problema coisa também é assim. que não, é um homem congelado de. É tipo Isso. um homem pré-histórico. Eu sei essa história. Que era um homem congelado, tá? Porque assim, uma coisa que acontecia muito nessa época era os freak shows. Sim. E por conta do Pete Barnum, que falava abertamente que depois, né, que ele fazia farsa das coisas, então começaram a desacreditar de um monte dessas descobertas, né? Sim. Só que assim, né, agora eu vou resumir porque já tá ficando muito longo, tá? Certo. O que acontece? Né, esses pesquisadores, tal, quando vai falar da conspiração, certo? Por que estão cobertando, né? Eles relacionam quando o John Wesley Powell ele assumiu o comando do Smithsonian, né, ele foi o terceiro curador do Smithsonian, certo? Certo. E ele tinha uma visão, ele e o era ele e mais um outro cara que ele tinha uma visão de que que é a forma deles. Calma que eu já tô meio engasgando pra falar, calma, desculpa. Tarde. Uhum. O que acontece? Ele defendia uma forma de pensamento do isolacionismo. Sim. Que para ele, nenhuma, é impossível que por exemplo, as tribos tivessem tido um contato com outra civilização antes dos europeus. Uhum. Então, que não tinha sentido essas coisas. E daí, o que bate é essa teoria da conspiração, que é o seguinte, né? Tanto que, né, durante todo o tempo em que ele foi o curador, não teve investigação dos Mounts. Certo. O próprio Cyrus Top, que foi o cara que ele contratou para comandar, né, a divisão de estudar os Mounts, eles não faziam nada. Eles eram, porque, né, eles eram os acionistas, uma teoria antropológica que clama que a evolução é independente de cada cultura. Sim. E como isso, para eles era impossível que, por exemplo, os índios tivessem tido contato com os vikings. Tipo, eles não acreditavam, eles recusavam acreditar que até mesmo os nórdicos tenham vindo pra América. Caramba. Porque não batia, sabe? Uhum. E também, quando foi entrando no 1900, todo aquele esquema do pós-guerra civil também, que tecnicamente estava fresco ainda, né? Sim. Eles queriam também, dizem, né? Que eles também queriam unificar
a história, sabe? Pra evitar outros, sim, outros claims, sabe? Essa ideia, não, porque a história americana é isso, sabe? Então, não, vamos limitar o máximo do que pode ter acontecido, sabe? Tipo, antigamente tinha os índios e não aconteceu nada até que chegou os europeus, sabe? Era Sim. só isso, tipo, o único contato que teve nas Américas dos índios foi os europeus. Sim. E mais nada, sabe? Nem os vikings. Tanto que essa ideia de que, né? Ideia não, né? A verdade, o fato, né, de que os vikings chegaram na América, ela só começou a ser discutida abertamente lá pelos anos 70. Sabe? Antes Curioso. disso, pouco que falava, sabe? Sim, sim. E daí, né, tem essas. Não, tem a primeira do cara que simplesmente não queria abrir mão da sua ideologia, certo? Certo. Tipo, não é, se eu não acredito, não pode falar, certo? Certo. A segunda, que daí já é uma teoria mais conspiração, né? Uhum. Tipo, não, vamos reescrever a história. E essa de vamos reescrever a história meio que bate pra qualquer coisa que vier pra frente, né? Tipo, Pior que é verdade, viu? por que a gente não fala que antigamente tinha tecnologia tal, sabe? Porque a história não faz sentido, sabe? Sim. Sim. Essa conversa abre muito amplo, sabe? Tipo, Sim, sim. aqueles lá atrás que comandam a história, sabe? Sim, sim. Que falam o que pode e o que não pode falar. E por aí vai. E isso daí é um outro tema, né? E sabe qual que é a terceira? A terceira versão do porquê que eles fizeram isso, do porquê que eles sumiram com os Porque... esqueletos gigantes. Sabe qual? Qual? Pra não namorar pros Mormons. Porque os Caramba, Mormons, velho. Muita eles maldade, velho. têm. Porque os Mormons, todo mundo sabe, eles têm uma lore absurda nos Estados Unidos, né? Que Sim. pra eles até o pé grande é descendente de Caim. Sim, sim. Que os tribos de Israel e tal. Então, se os Mormons falar do gigante, falar que porque os gigantes provam, ossos de gigantes provam que os Mormons estão certos. E essa coisa, isso é chato, os Mormons iam estar certo, e ele não pode. A gente não pode deixar eles ficar certo. A gente não pode deixar eles achar que estão certos, mais do que eles já acham. Olha Então só. vamos sumir. Smithsonian, safado. Então são essas três teorias. A primeira, crença pessoal. A segunda, conspiração de controle da história. E a terceira, Mormons. Não vamos deixar vocês brincar. Rapaz. Coitados, Mormons. E é isso. Tipo, esse assim. Foi bem aberto, tá? Mas é isso. Esse negócio dos gigantes, ossos e tudo mais que sempre tem relato. Qualquer lugar. Eu foquei na América do Norte porque deu pra ir descendo, sabe? Deu pra ir Sim, voltando sim. atrás na história, sabe? Sim, perfeito. Então, foi isso, assim. Não é pra Cara, depois transformar numa série, dá pra fazer mais coisa disso. Tá aí, por agora foi isso, sabe? Foi um geralzão da América do Norte. sim, Como vocês viram, tem coisa da Patagônia, tem outras coisas, mas isso dá pra deliberar um negócio bem maior ainda. sim, sim. Não, ficou Verdade. muito bom. Eu gostei do tema, agradeço aí o Jaime pelo convite. Foi divertido pra Dedéu esse episódio. Faz tempo que eu Algo. fiquei segurando. É que assim, o problema é que se eu perder o pique no meio do caminho, demora um tempão pra voltar. Então, é complicado. Era pra ter ficado ponto muito mais tempo isso daqui. Algum último comentário, Franco? Não, para mim já foi uma aula impressionante já. Gostei demais de ter participado desse episódio e quero voltar para os próximos. Capaz É que tem. isso. Não sei O quando, mas Jean capaz que teve que tem. sair por questões, como que eu poderia dizer, chamadas da natureza. E é isso, pessoal. Deem like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Boa noite. Boa noite a Falou. todos.